E aí, galera, olha eu aqui de novo para falar com vocês hoje sobre texto dissertativo e argumentativo. Peraí, tenham calma, não estou falando da dissertação argumentativa. Nós hoje vamos diferenciar a tipologia dissertativa da argumentativa. Então vamos resolver de vez qualquer problema, qualquer dúvida que exista ainda sobre essas tipologias, ok? Depois a gente retoma novamente a estrutura dissertativa e argumentativa de maneira conjunta, quando elas se agregam em um mesmo texto, mas o objetivo agora, de maneira bem pontual, é fazer você entender definitivamente a diferença entre dissertação e argumentação. Até porque, para se produzir um texto dissertativo e argumentativo, o aluno precisa de total clareza em relação a essas duas tipologias. Por outro lado, mesmo sem se falar em produção textual, a gente precisa lembrar que nós temos uma prova do Enem a fazer com questões objetivas, que costuma sim explorar muito essa questão de tipologias textuais, como eu já falei para vocês. Então, na parte objetiva da prova, é muito comum que a gente tenha questões que peça para você identificar, diante daquela sequência textual, que tipologia textual predomina naquele caso, predomina naquele texto. Então, por isso mesmo, hoje, nós vamos abrir esse nosso momento fazendo a análise agora de um texto para que a gente possa discutir dissertação e argumentação e fazer de maneira bem clara, bem tranquila, bem pontual essa diferença entre essas duas tipologias. Tá bom, gente? Assistam só a essa matéria. O Enem deste ano já tem mais de 1 milhão de estudantes inscritos. A data da prova, no início de novembro, está mantida, apesar da suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia. Agora à noite, Uni e UBS entraram com um mandado de segurança para tentar adiar o exame. Trancados em casa, dependendo da internet e da TV para estudar. As condições, elas não são as mesmas, porque por mais que haja força de vontade, nunca vai ser a mesma coisa. Fica nervosa, né? Porque a escola era um recurso que ia ajudar bastante. Não só eu, mas também aqueles que não têm acesso à internet. Angústias comuns a estudantes de todo o país, mas que por enquanto não mudaram o planejamento do Ministério da Educação para o Enem. As inscrições para a prova começaram nesta segunda-feira e vão até o dia 22. A prova presencial vai ser nos dias 1º e 8 de novembro e o Enem digital nos dias 22 e 29 de novembro. A manutenção do calendário do Enem tem provocado críticas. A Uni e a UBS entraram agora à noite com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça para tentar barrar a prova. E reitores de universidades públicas têm defendido o adiamento do exame. Estudiosos do setor dizem que o ideal seria discutir com a comunidade acadêmica uma nova data. O Ministério da Educação devia trazer a si a responsabilidade de reconhecer a intensidade da pandemia, o contexto de incerteza e dizer que existe um modo de articular, de dialogar universidades, sistemas de ensino e estudantes para encontrar o melhor caminho possível. Manter a data do Enem durante a pandemia, em que as desigualdades vão aumentar, só tenderá a punir essa geração e, sobretudo, os mais pobres, os mais vulneráveis dessa geração. A sensação de muitos estudantes é a do João, de Curitiba. Quem tem uma realidade um pouco mais facilitada, com cursinho de qualidade, consegue sim fazer a prova na data prevista, mas infelizmente a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte dos estudantes. O presidente interino do INEP disse que o órgão ainda pode rever o calendário. Por enquanto as datas estão mantidas, dependendo de como desenrolar os acontecimentos, o Ministério da Educação entende que pode haver adiamento. E aí, gente, de acordo com o que vocês analisaram do texto apresentado, vocês diriam que esse texto ele é predominantemente dissertativo ou predominantemente argumentativo? Ficaram na dúvida? Bom, para quem ficou na dúvida, deixa eu fazer um esclarecimento. O melhor caminho para você diferenciar a tipologia dissertativa da argumentativa é, em primeiro lugar, lembrar do conceito que a gente estudou. Dissertação corresponde à exposição de fatos. Exposição de informações. Então você pode também pensar em dissertar é igual a informar. Então esse é um primeiro passo, é lembrar desse conceito. Um texto ele vai ser dissertativo
na medida em que ele apresente um panorama informativo para o leitor, em que ele exponha determinado assunto, determinado fato para o leitor. Então, o primeiro lugar para você diferenciar as tipologias textuais é essa, é retomar o conceito. Em segundo lugar, é muito importante que você, para diferenciar essa tipologia textual, considere o texto de acordo com a sua função sociocomunicativa. Como assim, Fabiana? Como é que eu vou ter certeza que aquele texto é predominantemente dissertativo? Ou seja, ele predominantemente expõe, informa. Quando eu paro para pensar no texto enquanto gênero textual, olha a importância da gente dominar esse conceito de gênero. Que gênero a gente acabou de ver, né? Esse texto que a gente acabou de analisar, ele pertence a que gênero? Nós temos ali, como vocês puderam perceber, nós temos ali uma reportagem, certo? Nós temos uma reportagem sobre as inscrições do Enem. Então, beleza, eu tenho uma reportagem. Eu estou considerando esse texto enquanto gênero. Vamos pensar qual é a função sociocomunicativa da reportagem. Qual é o principal objetivo da reportagem para a sociedade, quando posta para a sociedade? E aí a gente percebe que claramente as reportagens, as notícias, elas têm como principal objetivo fazer a exposição de fatos, apresentar informações para o ouvinte, para o leitor, para o telespectador, sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Então, considerando a função sociocomunicativa desse gênero textual que a gente acabou de analisar, a gente já responde e consegue perceber mais assertivamente que esse texto ele tem uma tipologia dissertativa. Ele é um texto em que predomina a dissertação. Aí vocês poderiam me fazer uma segunda pergunta. Mas, Fabiana, foram apresentadas ali também opiniões. Vejam só, eu tenho opiniões ali naquele texto, mas o enfoque principal daquele texto não é o de apresentar opiniões. Eu tenho um texto que principalmente tem o objetivo de informar, de apresentar um panorama para o leitor de como a situação de inscrição do Enem e a aceitação dessa inscrição está se dando. Em um segundo momento da reportagem, eles fazem sim uma análise de como esse fato está repercutindo na sociedade. E aí, no momento dessa análise, nós temos sim alguns indícios argumentativos que são apresentados sob a perspectiva de especialistas. Então, nesse texto, eles trazem a palavra de especialistas e apresentam um panorama de como os especialistas estão analisando essa situação. Vejam que o autor do texto, né, o repórter, o produtor do texto, ele não teve como objetivo pontual demarcar a sua opinião, o seu ponto de vista. Ele teve como objetivo apresentar um panorama geral e, ao mesmo tempo, apresentar uma análise de como esse fato está repercutindo na sociedade, dentre os especialistas. Gente, a linha entre dissertação e argumentação, ela sempre vai ser muito tênue. São textos que se aproximam muito. Então, para a gente poder diferenciar com clareza, o que a gente vai ter que fazer? Analisar, como eu acabei de dizer, essa função sociocomunicativa aliada ao gênero textual que a gente tem em questão. E aí sim a gente percebe que, embora nesse texto sejam apresentados alguns indícios de opinião, o enfoque principal desse texto não é o de opinar sobre, é o de apresentar um panorama geral e analítico sobre a situação. Ok? Vejamos como isso se dá agora em um segundo texto que eu vou apresentar para vocês, para a gente poder fazer esse contraponto. Vamos lá. A janela da escola pública ela já é muito estreita, já passam poucas pessoas. Quando você pega as escolas centralizadas, quando você vai para essas escolas nas periferias, essa desigualdade ela aumenta mais ainda. Essa janela ela fica mais estreita e tem uma fila, né, para passar por essa janela. E, geralmente são as meninas brancas, meninos brancos, meninas pretas e pardas e depois os meninos negros. Quer dizer, já existe aí um abismo, né, entre a educação pública e a educação privada, nesse sentido. E aí vou pegar um exemplo só como São Paulo, né? Isso que a Adriana trouxe, o Rossandro já trouxe muito bem. Sei lá, a gente está falando aí de periferias onde a gente tem uma alta informalidade, quer dizer, os pais dependem de uma renda que está diretamente ligada a uma certa informalidade, que gera uma renda muito variável.
essas crianças já vivem em domicílios com famílias estendidas, né? Geralmente são 3, 4, 5 famílias morando numa mesma casa, com crianças e adolescentes de idades diferentes, meio que confinados nesses mesmos espaços. Vou pegar um exemplo aqui de São Paulo. São Paulo já não tem, já é hiperdeficitário, assim como o Rosando trouxe muito bem isso, já é hiperdeficitário em termos, por exemplo, de equipamentos públicos, de educação, de cultura. Se a gente for pegar, por exemplo, a biblioteca pública, o acervo infanto-juvenil, por exemplo, dos 96 distritos, 47 não tem nenhum exemplar disponível. Não tem um exemplar no público. Então, quer dizer, a gente está falando desse cenário, esse era o cenário pré-Covid. Quando a gente joga isso para esse contexto que a gente está falando, de confinamento, sem acesso à internet, sem renda, sabe, aprofunda muito mais esse abismo que já existia. Então, assim, a gente pode estar criando, na verdade, o que pode estar acontecendo no Brasil, a gente só vai conseguir medir isso depois que passar por esse momento, é que a gente vai ter crianças, assim, o abismo que existia, ele vai se aprofundar mais ainda, porque as crianças da rede privada minimamente conseguem acessar conteúdos pela internet ou o que seja. Você tem uma outra rede privada aí menos... A gente está falando de um país, né, onde só 12% das pessoas são proficientes em português, né, como o INAF, que é o indicador de analfabetismo funcional, deixa bem claro. Os pais não estão tão preparados para poder ensinar em casa. A gente pode estar criando esse abismo, ele pode estar se aprofundando, porque as crianças das periferias, que não têm internet, não têm água encanada, nada disso, elas estão ficando muito para trás nesse período de 3, 4, 5 meses do que as crianças e adolescentes que estão na rede privada. Com relação ao Enem, você fica aí com duas questões. Aí você pode ter as pessoas que estão estudando, que estão querendo aquele momento, que se prepararam, elas vão se sentir prejudicadas. Mas acontece que eu vejo um prejuízo maior dessas pessoas. O prejuízo maior é para as pessoas que não estão tendo nenhum acesso à educação, que vão fazer uma prova sem nenhum despreparo, e aquilo que o Márcio Black já tinha falado, o que já é gigante, vai ficar ainda muito maior. Vamos pegar um exemplo assim que é diferente, mas ao mesmo tempo ser pontual no sentido de perda de oportunidades e ganhos. A Olimpíada foi desmarcada, né? Provavelmente alguns atletas estavam prontos para essa Olimpíada e vão ter uma diferença de atuação na próxima Olimpíada. Mas o que se está pensando aqui é numa decisão que atinja o maior número de pessoas, que repercuta negativamente no maior número de pessoas. Na minha visão particular, né, eu penso que fazer o Enem agora, mantendo a data, vai provocar um profundo prejuízo, especialmente para as crianças de escolas públicas e também naquelas escolas que Márcio muito bem colocou, que são escolas particulares mais periféricas, né, inclusive que tem um ensino também muitas vezes com pouca entrega, pouca medição de dados, e que vão ter alunos com muito menos facilidade de fazer essa prova. Então, não necessariamente um adiamento muito distante, mas algo que a gente possa depois equacionar minimamente essa distância que já está sendo formada agora. E agora, gente? Conseguiram perceber a diferença? Vejam que, diferentemente do primeiro texto, nesse texto nós tivemos posicionamentos muito bem demarcados. Pessoas defendendo de maneira muito clara, de maneira muito pontual o seu ponto de vista. O enfoque nesse segundo texto que a gente analisou já não é mais o de expor, de apresentar um cenário, de apresentar um panorama para o leitor, e sim o de demarcar um posicionamento, o de defender um ponto de vista, que é isso que caracteriza e configura a argumentação. Como a gente viu na nossa aula passada sobre tipos e gêneros textuais, a argumentação corresponde a ponto de vista, apresentação de ponto de vista. Então, vejam só, embora no texto dissertativo eu possa ter indícios de opinião, indícios de posicionamento, até porque dificilmente eu vou ter um texto dissertativo que só exponha mesmo, não apresente nenhum indício de opinião. Na dissertação, essa opinião não é o objetivo principal. Apresentar essa opinião não é o objetivo principal. Por outro lado, a gente percebeu nesse segundo texto agora que no caso do texto argumentativo, o objetivo principal é sim o de apresentar essa opinião. Um segundo ponto que eu quero que vocês percebam em relação a essas duas tipologias é o seguinte, e não menos importante. Eu acho que diferenciar vocês agora não vão ter mais dificuldade para diferenciar um e outro.
Mas um segundo ponto que eu quero que vocês diferenciem em relação a essas tipologias é o seguinte, diferenciem não, entendam sobre essas tipologias é o seguinte, tanto na dissertação quanto na argumentação, e aqui eu estou falando de boas dissertações e de boas argumentações, tá? Eu não tenho textos que expõem fatos ou apresentam pontos de vistas baseados apenas em achismos, baseados apenas em generalizações frágeis, baseados apenas no que a gente chama de senso comum. Eu tenho textos que se fundamentam. E aí, a partir de agora, essa é uma palavrinha que vocês vão passar a escutar muito. Fundamentado, argumento bem fundamentado ou falta de fundamentação de argumento. Quando um corretor, quando um professor fala sobre essa questão da fundamentação, o que ele está querendo chamar a atenção? Para o que ele está querendo chamar a atenção do aluno? Para a questão de que, ao passo em que eu apresento informações, um determinado contexto ou opinião, eu preciso mostrar, para conseguir passar credibilidade ao meu texto, eu preciso mostrar para o meu leitor que o meu texto ele é bem fundamentado. Fundamentado vem mesmo de fundamentar. Vem de mostrar que aquelas informações que você está apresentando têm fundamentos. Ou seja, pode ser fundamentos de onde? De um episódio da história, de um exemplo concreto da sociedade, de dados estatísticos, de resultado de pesquisa. Mas aquele contexto que você está apresentando no seu texto, ele tem fundamento. E você apresenta esses fundamentos assim. Quando você está defendendo o seu ponto de vista, da mesma maneira. Quando você apresenta argumentos de autoridade, por exemplo, no seu texto, você está demonstrando que o seu posicionamento está pautado em posicionamento também de especialistas. Ou seja, você está demonstrando que o seu argumento está bem fundamentado. Então, vejam só, nós hoje temos inúmeros textos circulando na sociedade e cada vez mais tem sido primordial e fundamental, de fundamental importância, perceber quais textos merecem credibilidade ou não. E os textos que sempre vão merecer credibilidade são aqueles pautados em fundamentos concretos. Resultado de pesquisa, argumentos de autoridade, dados estatísticos, exemplos concretos observáveis na sociedade. Então, esse movimento de construção de textos diz respeito ao movimento de fundamentar bem um texto. Fundamentação essa que precisa aparecer tanto no texto dissertativo quanto num texto argumentativo e que a gente vai começar a perseguir para a produção dos nossos textos também. Certo, gente? Agora, nesse primeiro momento, eu quero só que vocês observem mesmo como essa fundamentação se apresentou tanto no texto dissertativo quanto no texto argumentativo que eu apresentei para vocês nessa aula. A partir de exemplos, a partir de palavras de autoridade, de argumentos de autoridade, a partir de alguns dados, mas nas nossas próximas aulas a gente vai estudar de maneira bem pontual como conseguir trazer isso para o seu texto, para que o seu texto também tenha credibilidade, certo? Em relação à estrutura, nada de novo. Tanto o texto dissertativo quanto o argumentativo apresentam aquela estrutura típica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, apresentando-se a contextualização dos fatos. No desenvolvimento, eu tenho aí a apresentação da fundamentação das minhas ideias, justamente com essas estratégias que eu falei para vocês. E na conclusão, eu tenho a síntese das minhas ideias, em se tratando de texto dissertativo, ou a proposta de intervenção, em se tratando de texto dissertativo argumentativo, para o Enem. Então, essa é a estrutura típica e básica, né, dos dois. Nada de novidade em relação ao que vocês já sabiam. Agora a gente vai dar uma pequena pausa para fazer um exercício e tirar algumas dúvidas, tá? Caso ainda tenha, para que a gente possa seguir em frente. Beleza? A gente se vê!